Em uma região próxima ao Mar Morto, duas cidades prosperavam com grande riqueza e abundância: Sodoma e Gomorra. Contudo, a aparente grandiosidade dessas cidades escondia uma decadência moral profunda e um distanciamento completo dos valores de Deus. Sodoma era uma cidade localizada em uma região de terras extremamente férteis, descrita na Bíblia como a Campina do Jordão, comparada ao Éden do Senhor, Gênesis 13:10. Essa prosperidade fazia com que a cidade fosse um ponto de atração para comerciantes e viajantes. Suas ruas eram cheias de vida, suas feiras eram movimentadas e a abundância de recursos refletia uma cidade em crescimento. Contudo, essa mesma prosperidade também gerou arrogância, indiferença e desobediência aos valores divinos. O luxo e a comodidade da vida em Sodoma não foram acompanhados de valores morais ou espirituais. Pelo contrário, a cidade tornou-se um centro de corrupção e injustiça, onde a riqueza era acumulada às custas do sofrimento dos mais vulneráveis. As pessoas viviam de forma egoísta, ignorando o chamado de Deus para o cuidado e a compaixão pelos necessitados. A Bíblia a descreve como uma cidade onde a imoralidade e a injustiça prevaleciam. O profeta Ezequiel, 16:49-50, menciona que os pecados de Sodoma incluíam orgulho, excesso de comida, descuido com os pobres e práticas abomináveis. No Novo Testamento, Sodoma é usada como exemplo do julgamento divino contra aqueles que rejeitam a retidão, como em Judas 1:7 e 2 Pedro 2:6. A degradação moral de Sodoma era tão grave que a cidade foi descrita como grande em pecados contra o Senhor. Gênesis 13:13. Outro pecado praticado na cidade de Sodoma era a imoralidade sexual. Essa combinação de arrogância e descaso pelos mais necessitados criou uma sociedade moralmente falida. Além disso, Sodoma tornou-se um lugar onde a violência e o comportamento sexual desordenado eram generalizados. As pessoas não respeitavam os limites do convívio social ou as ordens divinas, vivendo conforme seus próprios desejos, sem considerar as consequências. Essa situação de rebelião coletiva contra Deus foi o motivo pelo qual a cidade se tornou sinônimo de pecado em sua forma mais extrema. Ló, sobrinho de Abraão, juntamente com sua família, foram morar em Sodoma pouco tempo depois de se separar de seu tio Abraão. Provavelmente, a prosperidade e a beleza da cidade de Sodoma atraíram sua atenção. Ló é um símbolo que um cristão carnal que anda atraído pelo que vê. A visão natural de Ló levou para a cidade de Sodoma, que é um símbolo do mundanismo e da carnalidade. Essa visão natural de Ló colocou ele e sua família em um ambiente decadente e destinado à destruição, ao ponto de anjos terem que arrastá-los para fora da cidade para não serem destruídos. A gravidade dos pecados de Sodoma chegou ao ponto em que Deus decidiu intervir diretamente. Em Gênesis 18, Deus compartilha seus planos com Abraão, que intercede pela cidade, pedindo que ela seja poupada caso houvesse ali justos suficientes. A conversa entre Deus e Abraão revela a compaixão divina. Deus concorda em poupar a cidade se encontrasse 50 justos, depois 40, 30, 20 e, por fim, apenas 10. Mesmo assim, nem mesmo 10 pessoas justas foram encontradas em Sodoma. 2 anjos foram enviados à cidade para confirmar sua maldade e salvar Ló, sobrinho de Abraão e sua família. Ló recebeu os visitantes em sua casa, demonstrando hospitalidade em um ambiente hostil. Contudo, os homens da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que fossem abusados. Esse ato reforçava o estado de decadência em que Sodoma se encontrava. Eles já não diferenciavam homens de mulheres para satisfazerem seus desejos pecaminosos. Ló, em um ato de desespero, oferece as próprias filhas para que eles fizessem o que quisessem com elas. Mas elas não quiseram.
porque eles queriam abusar dos anjos que estavam em sua casa. Os anjos protegeram Ló e sua família, cegando os homens que estavam do lado de fora da casa. Eles instruíram Ló a fugir da cidade com sua esposa e filhas, alertando que a destruição seria iminente. Contudo, deram uma ordem clara: não olhem para trás. Mesmo assim, Ló e sua família ainda demoram para sair de casa, ao ponto de os anjos terem que levarem à força todos para fora da cidade. Na madrugada seguinte, enquanto Ló e sua família fugiam para um local seguro, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades e tudo o que havia nelas. Gênesis 19, 24 a 25. Os campos, as construções e os habitantes foram consumidos. Essa destruição foi um ato de julgamento divino contra a maldade extrema da cidade. A cidade sem Deus estava em chamas como consequência de seus pecados. Durante a fuga, a esposa de Ló desobedeceu a ordem de não olhar para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Esse acontecimento serve como um símbolo de alerta sobre as consequências de não seguir as instruções de Deus e de se apegar ao passado. A história de Sodoma é um lembrete poderoso da justiça divina. Deus não tolera o pecado, mas também demonstra misericórdia, como visto na salvação de Ló e suas filhas. Ela também nos desafia a refletir sobre nossa própria conduta. Estamos vivendo de forma a agradar a Deus ou nos deixando levar pelas corrupções do mundo? Essa história também nos alerta sobre as consequências da arrogância, do egoísmo e depravação moral. Vivemos em uma época em que essas atitudes ainda são comuns. Pessoas zombam de Deus e negam a sua existência. Que possamos usar o exemplo de Sodoma para buscar uma vida mais alinhada com os princípios divinos. A narrativa de Sodoma é mais do que uma história antiga. É uma lição atemporal sobre justiça, misericórdia e as consequências de nossas escolhas. Que possamos nos lembrar de que Deus é paciente e misericordioso, mas também é justo. Cansado de se sentir perdido ao ler a palavra de Deus? O Manual da Bíblia oferece um panorama completo de Gênesis a Apocalipse, com ilustrações, mapas e tabelas, além de uma abordagem simples e acessível. Prepare-se para transformar a sua leitura e compreensão da Bíblia. O Manual da Bíblia é um panorama completo, ensinando a palavra de Deus de maneira simples e didática, com ilustrações. Acesse o link nos comentários e tenha acesso ao Manual da Bíblia, mais ilustrações para enriquecer o seu aprendizado da palavra de Deus.